O milionário aproveitava um dia ensolarado na praia, ao lado de sua jovem namorada, cercado de luxos e flashes. Mas tudo muda quando, ao longe, ele vê uma figura familiar. Sua ex-esposa, visivelmente grávida, recolhendo latas na areia, descalça e com o olhar perdido. Em um instante, seu passado o alcança de forma cruel. O que ele faz em seguida deixa todos ao seu redor completamente em choque. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O jatinho particular pousou suavemente sobre as águas turquesas do Caribe brasileiro, próximo a Trancoso, enquanto o sol da tarde banhava de ouro as areias da praia. Heitor Albuquerque observava pela janela oval, sentindo aquela familiar mistura de satisfação e vazio que sempre acompanhava seus sucessos. Aos 45 anos, havia alcançado tudo o que sonhara em termos materiais. Uma fortuna construída sobre alicerces de aço e concreto, propriedades em 3 continentes e o respeito, às vezes temeroso, de seus competidores no setor imobiliário. Está nervoso? A voz suave de Isabela o tirou de seus pensamentos. Sua namorada, uma modelo internacional de 28 anos, acomodava-se elegantemente no assento de couro italiano, suas pernas infinitas cruzadas com graça calculada. Sua beleza era inegável. Cabelos loiros platinados que caíam como seda sobre os ombros, olhos verdes que pareciam esmeraldas polidas e um sorriso que já havia enfeitado capas de revistas em Paris e Milão. Não nervoso, respondeu Heitor, ajustando seu relógio Patek Philippe. Só pensativo. Esse negócio em São Paulo foi mais complexo do que o esperado. Isabela inclinou-se para perto dele, pousando uma mão perfeitamente manicuriada em seu braço. Por isso estamos aqui, amor. 3 semanas para celebrar seu sucesso. Só você, eu e o paraíso. O avião tocou o solo no aeroporto particular, onde uma caravana de veículos pretos com motoristas uniformizados os esperava. Heitor havia aprendido há muito tempo que a ostentação não era só sobre o dinheiro, mas sobre a mensagem que enviava, controle, poder, a capacidade de moldar o mundo à sua vontade. Enquanto se dirigiam para sua mansão à beira-mar, Heitor contemplava a paisagem que desfilava pelas janelas escuras. Trancoso havia mudado dramaticamente nos últimos anos, transformando-se de um vilarejo tranquilo de pescadores em um destino de luxo para milionários. Ele mesmo havia contribuído para essa transformação, desenvolvendo vários complexos hoteleiros que agora dominavam o horizonte. A mansão erguia-se como um templo moderno em frente ao mar, suas linhas arquitetônicas clean e minimalistas, contrastando com a vegetação tropical que a cercava. Cristais do chão ao teto refletiam o pôr do sol, enquanto uma piscina infinita parecia fundir-se com o oceano ao longe. Era exatamente o tipo de refúgio que Heitor havia imaginado quando fechou o negócio mais lucrativo de sua carreira. 150 milhões de dólares por um empreendimento residencial de ultra luxo no Rio de Janeiro. É ainda mais linda do que eu me lembrava, murmurou Isabela, fotografando tudo com seu telefone para suas redes sociais. Seus 2 milhões de seguidores esperavam conteúdo aspiracional, e essa mansão definitivamente se encaixava. Heitor observou Isabela enquanto ela posava instintivamente em cada espaço, como se a vida fosse uma sessão fotográfica perpétua. Havia algo em seu relacionamento que o inquietava ultimamente, uma sensação de que estavam interpretando papéis em vez de vivê-los genuinamente. Ela era linda, sofisticada, o complemento perfeito para sua imagem pública. Mas quando ele ficava quieto demais, como agora, começava a se perguntar se aquilo era suficiente. Os empregados da casa os receberam com a discrição profissional que Heitor valorizava. O mordomo,
um homem mais velho, chamado Edmundo, que havia trabalhado para a família anterior de proprietários, lhes apresentou a agenda de serviços disponíveis. Chefe particular, massagista, capitão de iate, motorista particular. Só queremos relaxar, declarou Heitor, afrouxando sua gravata italiana. Nada de reuniões, nada de ligações de negócios por 3 semanas. Naquela noite, jantaram na varanda principal, enquanto as ondas quebravam suavemente na praia particular. Isabela havia escolhido um vestido branco, que realçava seu bronzeado perfeito, e conversava animadamente sobre um desfile de moda em Paris, ao qual fora convidada no mês seguinte. Heitor a ouvia meio distraído, sua mente vagando por territórios que preferia não explorar. Fazia exatamente 2 anos que havia finalizado seu divórcio, um processo que havia sido tão brutal quanto necessário. Laura havia tentado traí-lo, roubar seus projetos arquitetônicos mais valiosos e vendê-los para a concorrência. As evidências haviam sido irrefutáveis, pelo menos segundo seu contador de confiança, Antônio Pereira. "Em que você está pensando?" perguntou Isabela, percebendo sua distração. "Em nada importante", mentiu Heitor, levantando sua taça de vinho francês. "Por nós, por este momento perfeito." Eles brindaram enquanto o mar sussurrava segredos para a areia, e Heitor obrigou-se a sorrir. Ele havia trabalhado muito duro para chegar até ali, para permitir que fantasmas do passado ofuscassem seu presente. No dia seguinte começariam 3 semanas de puro luxo e relaxamento, exatamente o que ele precisava para recarregar as energias antes de seu próximo grande projeto. Contudo, enquanto se dirigiam para o interior da mansão, Heitor não conseguia se livrar da estranha sensação de que algo estava prestes a mudar. O vento marinho carregava consigo uma melancolia inexplicável, como se o paraíso escondesse segredos que em breve viriam à tona. A madrugada chegou com o canto das gaivotas e o rumor hipnótico das ondas. Heitor acordou antes do amanhecer, como fizera nos últimos 20 anos. Era um hábito que nem as férias conseguiam quebrar. Isabela dormia profundamente ao seu lado, sua respiração compassada quase inaudível sobre o som do mar. Sem fazer barulho, Heitor vestiu-se com roupas esportivas e saiu em direção à praia. O ar matutino era fresco, carregado de sal e promessas. A areia ainda conservava a umidade da noite, firme sob seus pés descalços, enquanto ele começava sua corrida habitual. Essa rotina lhe dava estrutura, controle sobre algo em um mundo que mudava constantemente. O sol emergia lentamente do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas cristalinas. Trancoso acordava gradualmente. Pescadores locais preparando suas embarcações, trabalhadores de hotéis preparando as instalações para mais um dia de turismo de luxo. Heitor havia corrido aproximadamente 2 quilômetros quando algo chamou sua atenção. Uma figura solitária caminhava pela orla, curvada sobre a areia, recolhendo algo. A princípio, ele pensou que era uma daquelas pessoas que procuravam conchas ou tesouros perdidos pelos turistas. Mas quando se aproximou mais, percebeu que a pessoa carregava uma sacola grande e recolhia latas e garrafas de plástico. Seu passo diminuiu involuntariamente. Havia algo familiar na postura daquela figura, na maneira grácil de se mover, apesar de estar realizando uma tarefa tão humilde. Os cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo prático, e ela vestia roupas simples mas limpas. Quando a mulher endireitou-se para esticar as costas, Heitor sentiu como se o mundo parasse. Era Laura, sua ex-esposa, a mulher que havia sido sua sócia, sua confidente, seu amor durante 8 anos, a mesma mulher que o havia traído, segundo as evidências que vira com seus próprios olhos. Mas ali estava ela, claramente grávida, recolhendo lixo reciclável na praia, onde ele costumava correr para limpar a mente. Heitor parou bruscamente.
escondendo-se instintivamente atrás de uma palmeira. Seu coração batia com uma força que não tinha nada a ver com o exercício. Laura parecia diferente, mais magra apesar da gravidez evidente, sua pele bronzeada pelo sol, suas mãos mais ásperas. Mas ela continuava linda, com aquela beleza natural que nunca precisara de maquiagem ou tratamentos caros. O que ela estava fazendo ali? Por que estava recolhendo lixo? De quem era aquele bebê que carregava em seu ventre? As perguntas aglomeravam-se em sua mente enquanto ele observava como ela continuava seu trabalho metódico, examinando cada objeto antes de decidir se o guardava em sua sacola. Havia uma dignidade em seus movimentos que contrastava dolorosamente com a humildade de sua situação. Heitor lembrou-se da última vez que a vira, no tribunal, durante a audiência final do divórcio. Ela havia chorado, negando as acusações até o fim, afirmando que alguém havia plantado aquelas evidências. Mas as provas eram irrefutáveis. Cópias de seus projetos arquitetônicos mais valiosos em seu computador pessoal, e-mails comprometedores, transferências bancárias suspeitas. Agora, vendo-a nessas circunstâncias, uma dúvida incômoda começou a germinar em seu peito. E se ela estivesse dizendo a verdade? Laura afastou-se lentamente pela praia, sua figura diminuindo gradualmente até se transformar em um ponto distante. Heitor permaneceu imóvel por vários minutos, lutando contra emoções que havia enterrado profundamente. Quando finalmente retornou à mansão, Isabela já estava acordada, tomando café na varanda enquanto verificava seu telefone. "Como foi sua corrida?" perguntou ela sem levantar o olhar da tela. "Bem", respondeu Heitor, sua voz soando estranha, até para ele mesmo. Isabela olhou para ele então, percebendo algo diferente em sua expressão. "Você está bem? Parece como se tivesse visto um fantasma." Heitor ficou em silêncio por um momento, considerando como responder. Tecnicamente, Isabela não estava errada. Ele havia visto um fantasma. O fantasma de seu passado, de decisões que acreditara serem corretas, de uma vida que havia destruído, baseando-se em evidências que agora, pela primeira vez, começava a questionar. "Só preciso de um banho", murmurou finalmente, dirigindo-se para o interior da casa. Mas enquanto a água quente caía sobre seus ombros, Heitor sabia que nada seria igual depois daquele encontro inesperado. Laura estava ali, em Trancoso, e isso mudava tudo. Os 3 dias seguintes transcorreram em uma névoa de tensão silenciosa. Heitor tentava manter as aparências, participando das atividades que Isabela havia planejado. Jantares em restaurantes exclusivos, sessões de spa, passeios de iate pela costa. Mas sua mente estava constantemente dividida, uma parte dele presente nas conversas superficiais, enquanto a outra permanecia ancorada naquela imagem perturbadora de Laura, recolhendo latas na praia. Isabela, com sua intuição feminina apurada por anos de navegação em relacionamentos complexos, havia notado a mudança. Durante o café da manhã do 4º dia, enquanto desfrutavam de frutas tropicais na varanda, decidiu abordar o assunto diretamente. "Você está estranho desde sua primeira corrida matinal", observou, mordendo delicadamente um pedaço de manga. "Aconteceu algo que eu deva saber?" Heitor levantou o olhar de seu café, estudando o rosto perfeitamente maquiado de Isabela. Mesmo às 9 da manhã, ela parecia ter acabado de sair de uma revista. Tudo nela era calculado, até aquela conversa aparentemente casual. "Só estou relaxando", mentiu, voltando sua atenção para o jornal financeiro que fingia ler. "Heitor", Isabela colocou sua mão sobre a dele. "Nós estamos juntos há 2 anos. Eu conheço seus estados de ânimo. Isso não é relaxamento, é preocupação." Antes que Heitor pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Antônio Pereira, seu contador e um de seus colaboradores mais próximos. "Chefe, preciso falar com o senhor sobre o projeto de Fortaleza."
O senhor tem tempo para uma ligação? Heitor franziu a testa. Antônio sabia que ele estava de férias e que não queria ser incomodado, a menos que fosse uma emergência genuína. Desculpe um momento, disse a Isabela, afastando-se para atender a ligação. Antônio, isso melhor ser importante, respondeu com tom severo. Me desculpe, Heitor, mas acabei de receber informações que poderiam afetar o desenvolvimento de Fortaleza. Surgiram algumas irregularidades nas licenças de construção. Nada grave, mas preciso que o senhor revise alguns documentos. Que tipo de irregularidades? Preferencialmente conversamos pessoalmente. O senhor poderia vir ao escritório amanhã? Heitor olhou para Isabela, que fingia não estar escutando enquanto tirava selfies com o café da manhã. Tudo bem, mas que seja rápido. Depois de desligar, uma ideia inquietante formou-se em sua mente. Antônio havia sido quem descobrira as evidências contra Laura 2 anos atrás. Antônio havia sido quem insistira que ela estava vendendo segredos comerciais para a concorrência. Antônio havia gerenciado todos os aspectos legais do divórcio. Naquela tarde, enquanto Isabela tomava sol ao lado da piscina, Heitor decidiu caminhar novamente pela praia. Ele não admitia conscientemente que esperava encontrar Laura novamente, mas seus passos o levaram instintivamente para a área onde a vira. Não precisou procurar muito. Ali estava ela, sentada em uma rocha, descansando com uma garrafa de água na mão. Sua gravidez era mais evidente de perto, provavelmente uns 6 ou 7 meses. Ela vestia um vestido simples de algodão azul, que já vira dias melhores, mas que ainda realçava seus olhos escuros. Heitor parou a alguns metros de distância, lutando contra impulsos contraditórios de aproximar-se ou fugir. Laura o viu antes que ele pudesse decidir-se. Seus olhos encontraram-se pela primeira vez em 2 anos, e Heitor sentiu como se alguém lhe tivesse tirado o ar dos pulmões. Os olhos de Laura, um dia cheios de amor e confiança por ele, agora refletiam uma mistura de dor, surpresa e algo que poderia ser desprezo. Oi, Heitor, disse ela finalmente, sua voz calma, mas carregada de história. Laura, respondeu ele, aproximando-se lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Eu não sabia que você morava aqui. Ela riu, mas não havia humor no som. Por que você saberia? Afinal, eu me certifiquei de desaparecer completamente depois que você me tirou tudo. As palavras foram como bofetadas, mas Heitor as recebeu sem se defender. Como você tem estado? Laura olhou para sua barriga proeminente, depois de volta para ele. Sobrevivendo, adaptando-me, aprendendo que a vida pode mudar completamente de um dia para o outro. O bebê, começou Heitor, mas as palavras travaram em sua garganta. Não é seu, se é isso que te preocupa, respondeu Laura com frieza. Aquele capítulo da minha vida fechou há muito tempo. Heitor assentiu, sentindo uma pontada inesperada de decepção, alívio, não tinha certeza. Laura, começou, mas ela levantou-se abruptamente. Eu tenho que ir, meu descanso acabou. Enquanto havia a afastar-se novamente, Heitor soube que aquela conversa havia sido apenas o começo. Havia muitas perguntas sem resposta, muitas emoções enterradas. E no dia seguinte, teria respostas de Antônio sobre aquelas irregularidades que subitamente pareciam muito mais importantes do que qualquer projeto de construção. O escritório de Antônio Pereira, no centro de Trancoso, ocupava o último andar de um edifício moderno que Heitor havia financiado 5 anos antes. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista espetacular do Mar do Caribe. Mas naquela manhã, Heitor mal notou a paisagem. Sua mente estava concentrada nas perguntas que vinha formulando desde seu encontro com Laura. Antônio o recebeu com seu sorriso profissional habitual, mas Heitor detectou algo diferente em seu comportamento. Uma tensão sutil,
um olhar que não se sustentava completamente. Obrigado por vir tão rápido, disse Antônio, indicando uma cadeira em frente à sua escrivaninha de mogno. Sei que o senhor está de férias, mas isso não podia esperar. Fale-me sobre essas irregularidades. Foi direto ao ponto, Heitor. Antônio abriu uma pasta e estendeu vários documentos. Encontramos discrepâncias nas licenças ambientais do projeto de Fortaleza. Aparentemente, alguns estudos de impacto foram alterados. Heitor examinou os papéis, mas sua mente não estava completamente focada nos números e regulamentações. Antônio, preciso perguntar algo sobre um assunto diferente. Claro, o que o senhor precisar. O caso de Laura, 2 anos atrás. Quero rever as evidências novamente. A cor esmaeceu levemente do rosto de Antônio. Por que o senhor quereria fazer isso? Aquele assunto está encerrado, Heitor. Laura traiu sua confiança, roubou seus projetos, tentou vendê-los para a concorrência. As provas eram irrefutáveis. Eu sei, mas... Heitor levantou-se e caminhou até a janela. Eu a vi ontem. Ela está aqui, em Trancoso, grávida, trabalhando como recicladora. O senhor a viu? Antônio levantou-se abruptamente. Heitor, o senhor precisa ter cuidado. Se ela está aqui, pode ser uma armadilha. Talvez ela esteja procurando uma forma de extorquir o senhor ou pedir dinheiro adicional. Não me pareceu que ela estivesse tramando nada, murmurou Heitor. Ela parecia diferente, vulnerável. Exatamente o que ela quereria que o senhor pensasse, insistiu Antônio, aproximando-se. Mulheres como Laura são expertas em manipular emoções. Por isso o senhor precisa manter-se longe dela. Algo no tom de Antônio irritou Heitor. Mulheres como Laura? O que isso significa? Ambiciosas, calculistas, lembre-se de como ela o enganou por anos, fazendo-o acreditar que era a esposa perfeita enquanto planejava roubá-lo. Heitor voltou-se para encarar Antônio diretamente. Quero ver o processo completo. Todos os documentos, todas as evidências, todos os e-mails. Heitor, não creio que seja uma boa ideia remexer em feridas antigas. Não estou pedindo sua opinião, Antônio. Estou dando uma ordem. Houve um momento de tensão silenciosa antes que Antônio concordasse relutantemente. Claro, prepararei uma cópia de tudo. Mas prometa-me que o senhor não fará nada precipitado. Sua reputação, seu negócio, tudo o que construímos juntos poderia estar em risco. Enquanto voltava para a mansão, Heitor não conseguia se livrar da sensação de que Antônio havia reagido de maneira estranha ao seu pedido. Por que tanta resistência a rever um caso encerrado? E por que aquela insistência em mantê-lo longe de Laura? Isabela o esperava na varanda, usando um biquíni dourado que contrastava perfeitamente com seu bronzeado. Ela tinha o laptop aberto em frente a ela, aparentemente trabalhando em conteúdo para suas redes sociais. Como foi sua reunião? Perguntou sem levantar o olhar da tela. Complicada, respondeu Heitor, servindo-se de um copo de água fria. Isabela, o que você sabe sobre minha ex-esposa? Desta vez, Isabela sim levantou o olhar, seus olhos verdes estudando cuidadosamente a expressão de Heitor. Só o que você me contou quando nos conhecemos, que ela o traiu, que tentou roubar seu trabalho, que o divórcio foi difícil. Por quê? Curiosidade, mentiu Heitor. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. Isabela fechou o laptop lentamente, seu instinto de autopreservação ativando-se. Heitor, espero que você não esteja tendo dúvidas sobre nós, porque se houver algo que você precise falar... Não é isso, a tranquilizou rapidamente, embora não estivesse completamente certo de que fosse verdade. São só pensamentos bobos. Mas naquela noite, enquanto Isabela dormia ao seu lado, Heitor permanecia acordado ouvindo o som das ondas.
Pela primeira vez em 2 anos, permitiu-se lembrar dos bons momentos com Laura. As noites trabalhando juntos em projetos arquitetônicos, suas risadas compartilhadas, a maneira como ela costumava se aconchegar contra ele depois de um dia difícil. Ele estivera tão certo de sua traição, tão convencido pelas evidências que Antônio havia apresentado. Mas vendo seu estado atual, a dignidade com que enfrentara sua situação precária, começava a se perguntar se havia cometido o maior erro de sua vida. No dia seguinte, sem dizer nada a Isabela, retornou à praia no mesmo horário. Desta vez, estava determinado a ter uma conversa real com Laura, não importava o quão incômoda pudesse ser. Heitor chegou à praia 1 hora mais cedo do que o habitual, esperando interceptar Laura antes que ela começasse sua rotina de coleta. O sol mal aparecia no horizonte quando a viu emergir de uma trilha que levava para os bairros mais modestos da cidade. Ela usava as mesmas roupas simples e uma sacola reutilizável, mas havia algo diferente em sua postura, mais alerta, como se tivesse antecipado aquele encontro. "Bom dia", cumprimentou Heitor quando ela se aproximou o suficiente. Laura parou, avaliando-o com um olhar que misturava cautela e cansaço. 2 dias seguidos. Isso não pode ser coincidência. Você tem razão. Eu preciso falar com você. Sobre o quê? Sua voz era neutra, mas Heitor podia detectar a tensão subjacente. Sobre como você arruinou minha vida baseando-se em mentiras, ou sobre como você me deixou sem nada e desapareceu como se eu nunca tivesse existido. As palavras atingiram Heitor com mais força do que ele havia antecipado. Laura, as evidências... Que evidências? A compostura de Laura quebrou momentaneamente. Os arquivos que supostamente encontraram no meu computador? Os e-mails que eu nunca enviei? As transferências bancárias para contas que eu nunca abri? Heitor sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Você está dizendo que tudo foi fabricado? É exatamente o que eu disse no tribunal, Heitor. O que eu gritei até ficar rouca enquanto você se recusava a me ouvir. Laura levou uma mão à barriga, respirando fundo para se acalmar. Mas já não importa. O que está feito, está feito. Quem fez então? Quem o incriminou? Laura olhou para ele com uma mistura de incredulidade e dor. Você realmente não sabe? Ou simplesmente lhe convém não saber? Não entendo. Seu querido Antônio. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Seu contador de confiança, sua mão direita, o homem que gerenciou todas as evidências contra mim. Heitor cambaleou levemente. Antônio? Por que ele faria isso? Pergunte a ele, respondeu Laura, retomando seu caminho pela praia. Mas duvido que ele lhe diga a verdade. Nunca fez. Espere, Heitor a seguiu. Se é verdade o que você diz, por que você não lutou mais? Por que você não contratou advogados melhores? Laura parou bruscamente e voltou-se para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Com que dinheiro, Heitor? Você congelou todas as minhas contas, bloqueou meu acesso aos nossos fundos compartilhados. O advogado que pude pagar era um recém-formado que trabalhava por honorários mínimos. Enquanto isso, você tinha uma equipe dos melhores advogados do país. A realidade da situação começava a penetrar a negação de Heitor. Eu... não sabia. Claro que você não sabia. Porque você nunca perguntou. Porque era mais fácil acreditar que eu era a vilã do que questionar as palavras de seu sócio de toda a vida. Um silêncio pesado estendeu-se entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas. Finalmente, Heitor perguntou: como você chegou aqui? Como você terminou? Ele não conseguiu completar a pergunta. Recolhendo lixo para sobreviver? Laura completou a frase com amargura. Depois do divórcio, nenhum escritório de arquitetura quis me contratar. Sua história se espalhou rapidamente pelo ramo. Uma arquiteta que rouba projetos não é exatamente atraente para os empregadores. Mas você é brilhante, talentosa. Isso não importa quando sua reputação está destruída. Laura começou a caminhar novamente,
mais lentamente desta vez. Gastei minhas últimas economias tentando limpar meu nome, mas as mentiras de Antônio estavam muito bem construídas. Finalmente, desisti e vim para cá, onde ninguém me conhecia. E o bebê? Pela primeira vez, um sorriso suave apareceu no rosto de Laura. É meu, só meu, concebido por inseminação artificial com meus últimos recursos, porque apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda queria ser mãe. Heitor sentiu uma pontada aguda no peito. Ele lembrava-se das conversas que tiveram sobre ter filhos, os planos que fizeram, os nomes que escolheram juntos. Era nosso plano original? Perguntou suavemente. Era nosso sonho, corrigiu Laura. Mas os sonhos compartilhados morreram com o nosso casamento. Este bebê é minha nova vida, minha segunda chance. Heitor a observou enquanto ela continuava seu trabalho, recolhendo cuidadosamente cada lata e garrafa que encontrava. Havia uma dignidade em seus movimentos que contrastava dolorosamente com a injustiça de sua situação. Laura a chamou quando ela se afastara vários metros. Vou descobrir a verdade. Ela se voltou uma última vez, sua expressão ilegível. A verdade não vai me devolver os 2 anos perdidos, Heitor. Nem vai reparar o dano que foi feito. Enquanto retornava para a mansão, Heitor sabia que sua vida havia mudado irreversivelmente. Se Laura estivesse dizendo a verdade, se Antônio realmente havia fabricado as evidências, então ele havia destruído a mulher que amava, baseando-se em mentiras. E agora, ele teria que viver com as consequências daquela possibilidade devastadora. Isabela havia notado a mudança radical no comportamento de Heitor desde sua primeira saída matinal. Como modelo profissional, havia aprendido a ler expressões faciais e linguagem corporal com precisão cirúrgica. Era uma habilidade essencial em uma indústria onde emoções genuínas podiam significar a diferença entre conseguir um contrato ou perdê-lo. Heitor havia retornado de sua segunda reunião de negócios, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de culpa, confusão e algo que se parecia perigosamente com nostalgia. Quando ela perguntou sobre seu dia, ele havia respondido com evasivas, alegando fadiga e estresse laboral. Mas Isabela não havia chegado onde estava sendo ingênua. Aos 28 anos, havia navegado relacionamentos complexos suficientes com homens poderosos para reconhecer quando algo ameaçava sua posição. E aquele algo, fosse o que fosse, havia aparecido em Trancoso. Naquela tarde, enquanto o Heitor tirava uma soneca incomumente longa, Isabela decidiu tomar providências. Dirigiu-se ao escritório particular de Heitor na mansão, um espaço que geralmente respeitava como território exclusivo dele. As paredes estavam cobertas com prêmios arquitetônicos e fotografias de projetos bem-sucedidos. Mas o que Isabela procurava era informação mais pessoal. Encontrou o que precisava na gaveta inferior da escrivaninha. Uma pasta etiquetada Documentos Pessoais, que continha, entre outras coisas, o decreto de divórcio de Heitor e alguns recortes de jornais sobre o caso. Laura Almeida Albuquerque, leu em voz alta, examinando a fotografia que acompanhava um dos artigos. Era uma mulher linda, mas de uma maneira completamente diferente de Isabela. Onde Isabela era loira e chamativa, Laura era morena e elegante. Onde Isabela era glamourosa, Laura tinha uma beleza intelectual e refinada. O artigo descrevia o escândalo do divórcio, uma arquiteta acusada de roubar projetos comerciais de seu marido e sócio empresarial. Isabela leu cada detalhe, absorvendo informações sobre a mulher que havia sido a esposa de Heitor por 8 anos. Um detalhe particular chamou sua atenção: a data do divórcio final. Havia sido exatamente 6 meses antes de ela conhecer Heitor em um baile beneficente em São Paulo. Ele lhe dissera que estava divorciado havia vários anos, não meses. Isabela fotografou os documentos com seu telefone antes de devolver tudo ao seu lugar.
Naquela noite, durante o jantar, decidiu testar as águas. Amor, começou casualmente enquanto cortava seu peixe. Eu estava me perguntando sobre sua ex-esposa. Você nunca me contou muito sobre ela. Heitor ficou visivelmente tenso. Não há muito o que contar. Foi uma parte do meu passado que prefiro esquecer. Mas vocês ficaram casados por muito tempo, não é? Deu para ser difícil descobrir sua traição. Sim, foi complicado. Heitor evitava seu olhar, concentrando-se intensamente em seu prato. Você sabe o que foi dela depois do divórcio? Não tenho ideia. E, francamente, não me interessa saber. A mentira foi tão óbvia que Isabela teve que se esforçar para manter uma expressão neutra. Claramente, Heitor, sim, sabia algo sobre sua ex-esposa, e aquele conhecimento o estava afetando profundamente. No dia seguinte, enquanto Heitor saía novamente em uma de suas misteriosas excursões matinais, Isabela decidiu fazer sua própria investigação de campo. Vestiu-se de forma discreta e seguiu a trilha que vira Heitor tomar em direção à praia. Não precisou esperar muito para entender a situação. De uma distância segura, observou Heitor conversando intensamente com uma mulher grávida que recolhia material reciclável. Mesmo àquela distância, Isabela pôde reconhecer Laura pelas fotografias que havia visto. A conversa entre eles era claramente emocional. Vitória observou como Lucas gesticulava, como Sofia levava as mãos à barriga quando parecia se agitar, como ambos mantinham uma distância física que, paradoxalmente, falava de uma intimidade emocional profunda. Quando Sofia finalmente se afastou, Lucas permaneceu imóvel na praia de Iracema, em Fortaleza, durante vários minutos, observando-a desaparecer ao longe. Vitória já vira aquela expressão antes, nos rostos de homens que percebiam ter perdido algo irrecuperável. Retornou à mansão antes de Lucas, sua mente trabalhando a toda velocidade. A situação era mais complicada do que imaginara. Não se tratava simplesmente de uma ex-esposa que havia reaparecido. Era uma ex-esposa grávida e em circunstâncias vulneráveis, o que acionava todos os instintos protetores masculinos. Vitória entendia perfeitamente a ameaça que isso representava para seu relacionamento com Lucas. Um homem como ele, bem-sucedido e controlador, sentiria-se naturalmente compelido a resolver a situação de Sofia, especialmente se houvesse algum resquício de sentimentos não resolvidos. Quando Lucas voltou, Vitória já havia tomado uma decisão. Não o confrontaria diretamente, isso só o colocaria na defensiva. Em vez disso, precisava de informações mais detalhadas sobre a situação real de Sofia e sobre as verdadeiras circunstâncias do divórcio. Naquela tarde, enquanto Lucas fazia ligações telefônicas em seu escritório, Vitória começou a planejar sua própria investigação. Se Sofia Almeida representava uma ameaça para seu futuro com Lucas, então Vitória precisava entender exatamente com o que estava lidando. E, se necessário, tomaria medidas para proteger o que construíra com Lucas, não importando o custo. Na terceira vez que Lucas procurou Sofia na praia, ela não estava lá. Uma estranha sensação de pânico o dominou enquanto percorria a areia, perguntando-se se perdera a oportunidade de reparar os erros do passado. Foi então que viu um pescador local preparando suas redes e decidiu perguntar: "A senhora grávida que costuma catar latinhas pela manhã?" O homem assentiu em reconhecimento. "Ah, sim, Sofia. Hoje não veio porque é sábado. Aos sábados ela trabalha no centro comunitário do bairro da Vila Madalena." Lucas seguiu as indicações do pescador até chegar a um prédio modesto, mas bem conservado, na periferia de São Paulo. A placa desbotada dizia Centro Comunitário Esperança, e o som de vozes jovens emanava do interior. Ao entrar, Lucas deparou-se com uma cena que o surpreendeu profundamente. Sofia estava sentada em círculo com uma dúzia de adolescentes, explicando conceitos básicos de matemática, usando exemplos práticos de construção.
Vestia uma blusa simples que acomodava sua gravidez e tinha o cabelo preso, mas seu rosto brilhava com a mesma paixão que Lucas recordava quando trabalhavam juntos em projetos arquitetônicos. Se queremos construir uma rampa que permita o acesso em cadeira de rodas, estava dizendo, precisamos calcular o ângulo correto. Alguém pode me dizer por que isso é importante? Um garoto de uns 17 anos levantou a mão. Porque se for muito íngreme, será perigoso para as pessoas mais velhas. Exatamente, Miguel, sorriu Sofia. A arquitetura não é só sobre criar prédios bonitos, mas sobre fazer espaços que sirvam a toda a comunidade. Lucas ficou imóvel na porta, observando. Havia algo profundamente comovente em ver Sofia ensinando aqueles jovens, compartilhando conhecimentos que haviam custado anos de faculdade e experiência profissional. Posso ajudá-lo? Uma mulher mais velha se aproximou de Lucas. Era robusta, com cabelos grisalhos e olhos amigáveis, mas avaliadores. Eu estava procurando a Sofia, murmurou Lucas, sentindo-se subitamente deslocado em suas roupas caras. A mulher o estudou mais atentamente. Você é o Lucas? A pergunta o surpreendeu. Como sabe meu nome? Sou Carmen, diretora do centro. Sofia mencionou seu nome. Em certo contexto. Seu tom era neutro, mas Lucas detectou uma nota de proteção em relação a Sofia. Naquele momento, a aula terminou. E os jovens começaram a se dispersar. Sofia ergueu o olhar e viu Lucas na entrada. Sua expressão endureceu momentaneamente antes de suspirar resignada. Carmen, você poderia nos dar alguns minutos? Pediu Sofia. Carmen assentiu, mas não antes de lançar um olhar de advertência para Lucas. Estarei no meu escritório se precisar de mim. Quando ficaram sozinhos na sala de aula, Sofia começou a guardar seus materiais de ensino. O que você está fazendo aqui, Lucas? Queria te ver de novo, conversar com você. Sobre o quê? Sobre como você tem me seguido, como se eu fosse uma criminosa? Sua voz estava cansada, mais do que zangada. Não é isso. Lucas se aproximou lentamente. É sobre as acusações que você fez contra o Miguel. Preciso saber mais. Sofia parou em seus movimentos. Finalmente você está começando a questionar a sua versão perfeita dos fatos? Estou começando a questionar muitas coisas, admitiu Lucas. Você pode me contar exatamente o que aconteceu? Do seu ponto de vista. Sofia sentou-se pesadamente em uma das cadeiras de plástico, sua mão repousando protetoramente sobre sua barriga. Você realmente quer saber? Ou você só está aqui porque ver minha situação atual te faz sentir culpado? Quero a verdade. A verdade, Sofia riu amargamente, é que o Miguel me odiava desde o começo. Ele nunca gostou que você compartilhasse o poder de decisão comigo, que te consultas sobre investimentos importantes. Ele queria ser seu único conselheiro. Lucas sentou-se em frente a ela, lembrando-se de situações passadas com uma nova perspectiva. Continue. Quando eu propus que diversificássemos para projetos de habitação social, Miguel se opôs veementemente. Dizia que não era rentável, que prejudicaria nossa imagem de marca. Mas você estava interessado na ideia. Eu me lembro, murmurou Lucas. Achei que era uma boa oportunidade de retribuir à comunidade. Exatamente. Miguel sabia que se aquele projeto tivesse sucesso, minha influência na empresa cresceria. Então ele começou a plantar sementes de dúvida sobre minhas motivações, sugerindo que eu tinha uma agenda oculta. Lucas sentiu um nó no estômago. Quando ele começou a fabricar provas? Gradualmente. Primeiro foram pequenas coisas. Arquivos que supostamente tinham sido movidos, conversas que ele tinha ouvido por acaso. Depois vieram os documentos mais elaborados. Por que você não me disse nada? Sofia olhou para ele com incredulidade. Eu tentei, Lucas, várias vezes. Mas cada vez que eu questionava o Miguel, você o defendia. Dizia que eu era paranoica, que os ciúmes profissionais estavam me afetando. As palavras atingiram Lucas como tapas.
Ele se lembrava dessas conversas, de como descartar as preocupações de Sofia como inseguranças infundadas. Quando ele finalmente apresentou as provas definitivas, continuou Sofia, já havia minado tanto minha credibilidade com você, que você estava predisposto a acreditar no pior sobre mim. Lucas levou as mãos à cabeça. Meu Deus, o que eu fiz? Você destruiu minha vida baseado em mentiras, respondeu Sofia simplesmente. Mas também me deu a oportunidade de descobrir quem eu sou realmente, sem a sombra do seu sucesso. Ela apontou para a sala de aula onde estivera ensinando. Esses jovens não me conhecem como a ex-esposa de Lucas Pereira. Me conhecem como Sofia, a mulher que ensina a eles que podem construir um futuro melhor para suas comunidades. Pela primeira vez em dias, Lucas viu algo que se parecia com paz nos olhos de Sofia e percebeu que, apesar de tudo o que havia perdido, ela havia encontrado algo que ele nunca tivera, um propósito que transcendia o sucesso pessoal. Os dias seguintes passaram em uma névoa de culpa e autorreflexão para Lucas. Cada conversa com Vitória se sentia superficial. Cada luxo da mansão lhe lembrava a simplicidade digna com que Sofia vivia sua nova realidade. Vitória notara sua crescente distração e começara a fazer perguntas mais diretas, mas Lucas não estava pronto para encarar aquela conversa. Uma semana depois de sua visita ao centro comunitário, Lucas tomou uma decisão que o surpreendeu até mesmo a ele mesmo. Apresentou-se novamente no Centro Esperança, desta vez levando uma proposta que estivera desenvolvendo durante as noites de insônia. Carmen o recebeu com a mesma cautela de antes, mas concordou em chamar Sofia quando ele insistiu que tinha algo importante para discutir. Sofia apareceu alguns minutos depois, enxugando as mãos em um avental. Estivesse ajudando na cozinha comunitária que servia almoço para as crianças do programa vespertino. Isso está se tornando um hábito, comentou com cansaço. O que você quer agora, Lucas? Quero ajudar, respondeu diretamente. Ajudar? Sofia cruzou os braços sobre sua barriga proeminente. De que maneira? Financeiramente. Posso cobrir suas despesas médicas, conseguir um apartamento melhor, garantir que você tenha tudo o que precisa para o bebê. A expressão de Sofia endureceu imediatamente. Não. Sofia, seja razoável. Você está grávida, trabalhando em condições difíceis, vivendo em... Na realidade, interrompeu-a bruscamente, algo que você não faz há anos. Isso não se trata de caridade, insistiu Lucas. É sobre justiça. Se eu realmente fui enganado, se o Miguel fabricou essas provas, então te devo muito mais do que dinheiro. Se você foi enganado... A voz de Sofia subiu de tom. Você ainda tem dúvidas? Lucas ficou em silêncio, e aquela pausa foi resposta suficiente para Sofia. Vá embora, Lucas. Eu não preciso do seu dinheiro culpado. Então me deixe ganhar o direito de te ajudar, disse Lucas desesperadamente, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Como? Lucas olhou ao redor do centro, notando as paredes que precisavam de pintura, os equipamentos obsoletos, os espaços que poderiam ser melhor utilizados. Me deixe trabalhar aqui, como voluntário. Sofia olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Você? Trabalhando como voluntário? Posso ensinar carpintaria básica, construção, manutenção de prédios. Tenho conhecimentos práticos que poderiam ser úteis para os jovens do programa. Lucas, você não toca em uma ferramenta há 10 anos. Você tem funcionários para isso. Mas eu sei como fazer, insistiu ele. Antes de me tornar empresário, trabalhei na construção durante os verões da faculdade. Posso ensinar a esses garotos habilidades que lhes deem oportunidades de trabalho reais. Sofia o estudou cuidadosamente, procurando sinais de que aquilo fosse outra manipulação ou um gesto vazio. Por que você faria isso? Porque preciso entender quem eu era antes de me perder no que me tornei, respondeu Lucas com uma honestidade que o surpreendeu.
E porque talvez, trabalhando ao seu lado em algo significativo, eu possa começar a compensar o dano que causei. Você não pode compensar 2 anos da minha vida, Lucas. Eu sei, mas talvez eu possa evitar perder mais tempo. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, sua mão movendo-se inconscientemente sobre sua barriga, como se estivesse consultando o bebê. Vou conversar com a Carmen, disse finalmente. Mas se aceitarmos sua proposta, será nas minhas condições. Quais são? Nenhum dinheiro para mim, nenhuma tentativa de resolver minha situação pessoal. E se em algum momento eu sentir que isso é um jogo para você ou uma forma de aliviar sua consciência, eu vou pedir para você ir embora. Eu aceito. E outra coisa, acrescentou Sofia, sua voz assumindo um tom mais duro. Eu não estou interessada em falar sobre o passado enquanto estivermos trabalhando. Os jovens aqui precisam de modelos positivos, não de drama de adultos. Entendido. Carmen, que estivera ouvindo da porta de seu escritório, aproximou-se. Se Sofia concordar, podemos tentar. Temos um grupo de rapazes que precisam aprender ofícios práticos. Mas, senhor Pereira, sua voz assumiu um tom de advertência. Esses jovens já tiveram muitas promessas quebradas em suas vidas. Se começar isso, tem que terminar. Eu farei, prometeu Lucas. Naquela tarde, enquanto voltava para a mansão, Lucas sentia-se estranhamente leve. Pela primeira vez em anos, havia tomado uma decisão que não era motivada por ganhos financeiros ou vantagens estratégicas. Era simplesmente a coisa certa a fazer. Vitória o esperava na varanda, sua expressão mostrando claramente que havia chegado o momento da conversa que ambos haviam estado evitando. Precisamos conversar, disse sem rodeios. Lucas assentiu, sabendo que sua nova realidade estava prestes a colidir com a vida que estivera vivendo até então. Vitória havia preparado cuidadosamente aquela conversa. Pediram um jantar leve na varanda, escolheram um vestido que sabia que Lucas gostava e ensaiara mentalmente diferentes abordagens, dependendo de como ele responderia. Mas quando Lucas sentou-se em frente a ela com aquela expressão de determinação tranquila, ela soube que nenhuma de suas estratégias funcionaria. Eu sei sobre a Sofia, disse diretamente, decidindo que a honestidade parcial seria sua melhor opção. Lucas não mostrou surpresa, o que confirmou as suspeitas de Vitória. O que você sabe exatamente? Que ela é sua ex-esposa, que está aqui em Fortaleza, que você tem se encontrado com ela. Vitória manteve sua voz calma, profissional. O que eu não entendo é por que você tem me mentido sobre isso. Lucas tomou um gole de vinho antes de responder. Porque eu sabia que você reagiria exatamente como está reagindo agora. E como é isso? Como se ela fosse uma ameaça para você. Vitória inclinou-se para a frente, seus olhos verdes se intensificando. Não é? Um homem casado há 8 anos com uma mulher não simplesmente supera esse relacionamento. Especialmente quando essa mulher aparece repentinamente vulnerável e precisando de resgate. Não se trata de resgatá-la. Então, do que se trata? A compostura de Vitória começou a se romper. Porque desde que a viu, você tem agido como um homem completamente diferente. Lucas colocou as mãos sobre a mesa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Trata-se de encarar a possibilidade de que cometi um erro terrível há 2 anos. Que tipo de erro? O tipo que arruína a vida de uma pessoa inocente. Vitória sentiu um frio percorrendo sua espinha dorsal. Lucas, ela te traiu. Roubou seus projetos. Tentou te vender para a concorrência. Você mesmo me contou a história. Essa foi a versão que me contaram. Mas agora tenho razões para acreditar que foi mentira. Que razões? Vitória levantou-se, começando a caminhar pela varanda. As lágrimas de uma ex-esposa desesperada. Uma história triste sobre circunstâncias difíceis. Inconsistências nas provas que eu nunca notei antes. Comportamentos do Miguel que agora parecem suspeitos. Vitória parou abruptamente. Miguel?
Seu contador de confiança há 15 anos. Foi ele quem apresentou todas as provas contra a Sofia, porque era o trabalho dele proteger seus interesses. Vitória voltou para a mesa, inclinando-se sobre Lucas. Amor, eu entendo que ver a ex-esposa em uma situação difícil pode despertar sentimentos de culpa, mas você não pode permitir que isso nuble seu julgamento. E se não for culpa? E se for justiça? Vitória sentiu pânico real pela primeira vez em anos. O que você está dizendo exatamente? Que vou descobrir a verdade, toda a verdade. E depois o quê? Você vai tentar compensá-la? Dar dinheiro? Oferecer emprego? Eu já ofereci dinheiro. Ela recusou. Claro que recusou. Vitória não conseguiu evitar um tom sarcástico. É a jogada perfeita. Recusar o dinheiro te faz parecer nobre e digna, enquanto aumenta seu apelo emocional. Ou talvez ela simplesmente tenha orgulho. Lucas! Vitória bateu na mesa com frustração. Você não consegue ver o que está acontecendo? Ela aparece exatamente quando estamos celebrando seu maior sucesso, grávida e vulnerável, no lugar perfeito para que você a encontre durante suas corridas matinais. Você realmente acredita que é coincidência? Lucas olhou para ela com uma expressão que Vitória nunca havia visto antes. Decepção. É isso que você pensa? Que isso é algum tipo de plano elaborado? Eu penso que ela é uma mulher inteligente, que sabe exatamente como manipular um homem como você. Um homem como eu? Vitória percebeu que havia ido longe demais, mas já não podia voltar atrás. Um homem de sucesso que se sente culpado por seu passado. Um homem que precisa se sentir o herói da história. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas levantou-se lentamente, sua expressão completamente neutra. Amanhã começo a trabalhar como voluntário no centro comunitário onde a Sofia ensina. O quê? Vitória ficou pálida. Vou ensinar carpintaria e construção básica para jovens em risco. É algo que eu deveria ter feito anos atrás. Lucas, isso é ridículo. Você não é um assistente social. Você é um empresário milionário. Talvez seja a hora de lembrar que fui outras coisas antes de ser isso. Vitória o seguiu enquanto ele se dirigia para o interior da casa. E o que acontece comigo? O que acontece conosco? Lucas parou na porta, virando-se para olhá-la. Essa decisão depende de você, Vitória. Você pode apoiar minha decisão de fazer algo significativo com minha vida. Ou pode continuar vendo isso como uma ameaça ao seu estilo de vida. Não é justo pedir que eu apoie sua obsessão por sua ex-esposa. Não é obsessão, é responsabilidade. Depois que Lucas desapareceu no interior da casa, Vitória ficou sozinha na varanda, contemplando o mar sob a luz da lua. Pela primeira vez em seu relacionamento, ela se sentiu verdadeiramente vulnerável. E mulheres como Vitória não lidavam bem com a vulnerabilidade. O primeiro dia de Lucas como voluntário no Centro Esperança começou às 7 da manhã. Ele havia chegado cedo, nervoso como um estudante no primeiro dia de aula. Carmen o recebeu com um sorriso cético, mas disposta a lhe dar uma chance. Os rapazes podem ser duros, avisou-a enquanto o conduzia para a oficina improvisada na parte de trás do prédio. Eles tiveram muitas promessas quebradas em suas vidas. A oficina era básica, algumas ferramentas doadas, madeiras reaproveitadas e mesas de trabalho construídas com tábuas e cavaletes. Lucas sentiu uma pontada de nostalgia ao ver as ferramentas. Fazia anos que não trabalhava com as mãos, mas o peso familiar de um martelo o tranquilizou. 8 jovens entre 15 e 18 anos o esperavam, suas expressões oscilando entre curiosidade e desconfiança. Lucas reconheceu aquele olhar. Ele fora como eles uma vez, antes que a faculdade e o sucesso empresarial poliram suas arestas ásperas. Bom dia, começou, consciente de que suas roupas, embora tivesse escolhido as mais casuais que tinha, ainda gritavam dinheiro. Sou Lucas, e vocês vão me ensinar tanto quanto eu ensinarei a vocês.
Um rapaz alto com tatuagens nos braços riu sarcasticamente. O senhor vai aprender conosco? O que podemos ensinar a você? Como sobreviver sem que tudo te seja entregue em bandeja de prata, respondeu Lucas honestamente. Como manter a dignidade quando tudo parece estar contra você? Como construir algo valioso com recursos limitados? A resposta surpreendeu o grupo. Não era o que esperavam de alguém que claramente vinha de outro mundo. Durante as semanas seguintes, Lucas descobriu uma rotina que o preenchia de uma forma que não havia experimentado em anos. Chegava ao centro todas as manhãs cedo, trabalhava com os jovens até o meio-dia, almoçava na cozinha comunitária e depois ajudava com projetos de manutenção do prédio. Suas mãos, suaves por anos de trabalho de escritório, desenvolveram calos. Suas costas se acostumaram a se curvar e carregar materiais. Mas mais importante, sua perspectiva começou a mudar. Os jovens, inicialmente céticos, gradualmente começaram a se abrir. Diego, o rapaz com tatuagens, mostrou-se incrivelmente talentoso para o trabalho em madeira. Maria, uma das poucas meninas no programa, tinha um olhar natural para o design que rivalizava com arquitetos profissionais que Lucas conhecia. Por que o senhor faz isso? Perguntou Diego um dia, enquanto trabalhavam juntos em um projeto para construir prateleiras para a biblioteca do centro. O que você quer dizer? O senhor tem dinheiro. Poderia estar em uma praia bebendo coquetéis caros. Por que está aqui nos ensinando a usar uma furadeira? Lucas pausou em seu trabalho, considerando a pergunta. Porque eu me perdi em algum ponto. E eu acho que vocês estão me ajudando a me encontrar de novo. Sofia mantinha sua distância profissional, como havia prometido, mas Lucas podia sentir que ela observava seu progresso. Ocasionalmente seus olhares se cruzavam através do pátio, quando ela ensinava matemática em uma sala de aula enquanto ele trabalhava na oficina. E nesses momentos, Lucas via algo que se parecia com aprovação, surpresa. Vitória, enquanto isso, havia adotado uma estratégia de paciência forçada. Fazia comentários passivo-agressivos sobre o tempo que Lucas passava no centro, mas evitava confrontos diretos. Em vez disso, preenchia seus dias com atividades sociais, sessões de fotos e ligações com seu agente sobre trabalhos futuros. Uma tarde, enquanto Lucas lia uma moldura de janela que haviam construído para substituir uma quebrada, Maria aproximou-se com uma expressão pensativa. Professor Lucas, começou timidamente, o senhor conhecia a professora Sofia antes? Lucas ficou tenso. Por que você pergunta? É que, às vezes, quando vocês estão no mesmo espaço, há como eletricidade. Não eletricidade ruim, apressou-se em esclarecer, mas como quando duas pessoas que se conhecem muito bem estão tentando não se reconhecer. Da boca dos inocentes, pensou Lucas. É complicado, Maria. As coisas importantes sempre são, respondeu ela com uma sabedoria que surpreendeu Lucas por vir de alguém tão jovem. Naquela noite, Lucas retornou à mansão fisicamente exausto, mas mentalmente energizado. Vitória o esperava na sala, bebendo vinho branco e folheando uma revista de moda. Como foi seu dia brincando de assistente social? Perguntou sem levantar os olhos. Produtivo, respondeu Lucas, dirigindo-se para o chuveiro. Estamos quase terminando as novas prateleiras para a biblioteca. Fascinante, murmurou Vitória sarcasticamente. Enquanto a água quente lavava o pó e o suor do dia, Lucas percebeu que pela primeira vez em anos sentia-se genuinamente útil. Não estava construindo impérios empresariais ou acumulando riqueza. Estava construindo futuro para jovens que precisavam disso. E em algum lugar desse processo, estava reconstruindo o homem que havia sido antes de perder o rumo. 3 meses depois de Lucas começar seu trabalho voluntário, o Centro Esperança havia experimentado uma transformação notável. As prateleiras que haviam construído abrigavam uma biblioteca crescente.
As janelas reparadas permitiam que a luz natural iluminasse as salas de aula, e a oficina havia sido expandida para acomodar mais estudantes. Mas o projeto mais ambicioso havia surgido de uma proposta inesperada de Javier, um jovem de 17 anos, com talento excepcional para a arte de rua. Durante uma das sessões de construção, ele havia sugerido criar um mural na parede externa do centro que contasse a história da comunidade. Poderíamos mostrar como era este bairro antes, como é agora e para onde queremos que ele vá, explicou Javier com entusiasmo. Um mural que fale de esperança, mas também de verdade. Carmen apoiara a ideia imediatamente e Lucas se oferecera para conseguir os materiais necessários. O que ele não antecipara era a profundidade de pesquisa que Javier faria para seu mural. O jovem artista havia passado semanas entrevistando moradores idosos, revisando arquivos históricos na biblioteca municipal e documentando as histórias não contadas do bairro da Vila Madalena. Sua dedicação lembrava a Lucas, sua própria obsessão, quando trabalhava em projetos arquitetônicos complexos. Professor Lucas, Javier aproximou-se uma manhã com uma expressão preocupada, carregando uma pasta cheia de documentos. Encontrei algo estranho enquanto pesquisava para o mural. Que tipo de coisa estranha? Javier abriu a pasta e apontou para vários documentos oficiais. Estava procurando informações sobre os empreendimentos imobiliários que mudaram o bairro nos últimos anos. Encontrei licenças de construção que foram aprovadas muito rapidamente, sem os estudos ambientais exigidos. Lucas examinou os documentos, reconhecendo alguns nomes de empresas e funcionários. Onde você conseguiu isso? Minha tia trabalha na prefeitura. Ela me ajudou a acessar os registros públicos. Javier parecia nervoso. Mas veja isso, professor. Há pagamentos registrados a funcionários específicos e uma empresa que aparece como intermediária em várias transações suspeitas. O nome nos documentos fez o sangue de Lucas gelar. Herrera Consultores Financeiros, a empresa de Miguel. Javier, isso é muito sério. Você falou com mais alguém sobre isso? Só com minha tia, mas ela me disse para ter cuidado. Diz que há gente poderosa envolvida que não quer que essas coisas se saibam. Lucas estudou os documentos mais atentamente. Os padrões que emergiam sugeriam um esquema sistemático de corrupção que se estendia vários anos atrás. Miguel não só estava envolvido em empreendimentos duvidosos recentes, mas havia estado operando dessa maneira muito antes do divórcio de Lucas. Você vai incluir isso no mural? Perguntou Lucas. Javier assentiu com determinação. A verdade faz parte da nossa história. Não podemos construir um futuro melhor se ignorarmos os problemas do presente. Naquela tarde, enquanto Javier começava a esboçar elementos do mural que incluíam referências simbólicas à corrupção municipal, Lucas sentiu-se dividido entre admiração pelo valor do jovem e preocupação com as possíveis consequências. Sofia aproximou-se enquanto Lucas observava Javier trabalhar. Era uma das poucas vezes em que haviam ficado sozinhos desde que ele havia começado seu voluntariado. Você sabe o que ele está fazendo? Perguntou ela, referindo-se ao mural. Expondo a verdade, respondeu Lucas. Algo que eu deveria ter feito anos atrás. Você encontrou provas sobre o Miguel? Lucas assentiu. Mais do que eu esperava. Mas não se trata apenas dele, Sofia. É um sistema completo de corrupção que se estende por toda a indústria de construção civil nesta região. E o que você vai fazer a respeito? Honestamente, não sei. Lucas passou a mão pelo cabelo. Se eu expor isso, poderia implicar muitas pessoas poderosas. Poderia afetar todos os meus negócios. Mas se você não fizer, Sofia olhou diretamente em seus olhos. Você continua sendo cúmplice do sistema que permitiu que me acusassem falsamente. A verdade de suas palavras atingiu Lucas como um soco. Durante anos, ele havia operado dentro de um sistema corrupto sem questioná-lo.
confiando cegamente em Miguel para gerenciar os aspectos legais e financeiros de seus negócios. Tem mais uma coisa, continuou Sofia. A Vitória tem feito perguntas sobre mim no bairro, oferecendo dinheiro às pessoas por informações sobre minha vida aqui. Lucas ficou tenso. Que tipo de perguntas? Sobre minha gravidez, sobre minha situação financeira, sobre se eu tentei te contatar antes de você me encontrar na praia. Por que ela faria isso? Você saberá melhor do que eu quais são as motivações dela, respondeu Sofia. Mas eu acho que ela está construindo um caso para provar que sou uma ameaça para vocês. Naquela noite, Lucas retornou à mansão com a mente cheia de perguntas e uma pasta de documentos que Javier lhe permitira copiar. Encontrou Vitória ao telefone, falando baixo em inglês. Quando o viu, encerrou a ligação rapidamente. Como foi seu dia com as crianças? Perguntou com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Revelador, respondeu Lucas, decidindo que havia chegado a hora de ter outra conversa difícil. Mas desta vez, ele teria as cartas na manga. A confrontação entre Caio e Beatriz naquela noite foi diferente de todas as anteriores. Caio havia colocado os documentos de Jurandir sobre a mesa da sala de jantar, ao lado de cópias de contratos antigos que havia solicitado de seus arquivos pessoais. A evidência da corrupção de Miguel era esmagadora, mas o que mais o perturbava era perceber quantos sinais havia ignorado ao longo dos anos. Você tem investigado a Sofia? Perguntou Caio sem rodeios. Beatriz, que havia estado servindo vinho, parou momentaneamente antes de responder. Investigando? Essa é uma palavra muito forte. Fazendo perguntas sobre ela no bairro. Oferecendo dinheiro por informação. Só estou protegendo nossos interesses. Beatriz sentou-se em frente a ele, sua postura defensiva, mas controlada. Não é isso que qualquer mulher que ama seu parceiro faria? Ou qualquer mulher que teme perder seu estilo de vida? Beatriz se endireitou, seus olhos verdes brilhando de indignação. Isso é injusto, Caio. Estou com você porque te amo, não por seu dinheiro. Sério? Caio se recostou em sua cadeira. Então você não teria problema se eu doasse a maior parte da minha fortuna para causas beneficentes. A pausa antes da resposta de Beatriz foi reveladora. Claro que não teria problema, mas isso seria uma decisão irresponsável. Você tem obrigações, funcionários que dependem de você. Sofia nunca se preocupou com meu dinheiro, interrompeu Caio. Mesmo agora, grávida e necessitada, ela recusa minha ajuda financeira, porque essa é a estratégia dela. Beatriz finalmente perdeu a compostura. Você não consegue ver o quanto ela está sendo manipuladora? Ela recusa seu dinheiro para que você a respeite mais, aparece exatamente quando você está vulnerável, te faz se sentir culpado para que você queira salvá-la. Caio observou cuidadosamente a reação de Beatriz. Havia algo além de ciúmes em seu desespero, algo que se parecia com medo genuíno. Beatriz, o que você não está me dizendo? Ela se levantou abruptamente, caminhando em direção às janelas que davam para o mar. A lua cheia iluminava as ondas, mas também se viam nuvens escuras se acumulando no horizonte. Está vindo uma tempestade, murmurou, mudando claramente de assunto. Beatriz, tudo bem. Ela se virou para ele, sua máscara de perfeição finalmente rachando. Eu tenho estado em contato com Miguel. Caio sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O quê? Depois que você começou todo esse experimento com o trabalho voluntário, fiquei preocupada. Liguei para Miguel para perguntar sobre Sofia, sobre o divórcio, sobre se havia algo que eu devesse saber. E o que ele te disse? Beatriz hesitou, claramente arrependida de ter revelado essa informação. Que Sofia era perigosa. Que ela havia tentado te manipular antes e que provavelmente estava fazendo de novo, que se ela conseguisse te colocar contra ela, você poderia descobrir coisas que preferiria não saber. Que tipo de coisas?
Ele não especificou, mas parecia assustado, Caio, realmente assustado. Caio se levantou lentamente, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Miguel te pediu para me manter longe de Sofia, não é? Beatriz assentiu miseravelmente. Ele disse que era pelo seu próprio bem, pelo nosso bem. E você acreditou nele? Eu queria acreditar, admitiu Beatriz, porque a alternativa era que eu estava perdendo o homem que amo por uma mulher do seu passado. Caio sentiu uma mistura de compaixão e decepção por Beatriz. Ele podia entender seus medos, mas não podia perdoar sua disposição em participar da manipulação. O que mais, Beatriz? O que mais você fez com Miguel? Nada mais, juro. Mas a forma como ela evitou seu olhar sugeria que ela não estava dizendo toda a verdade. Naquele momento, o telefone de Caio tocou. Era Carmen e ela parecia agitada. Caio, você precisa vir para o centro imediatamente. Vandalizaram o mural de Jurandir e alguém ameaçou minha equipe. Eles disseram que se o garoto continuasse com seu projeto, haveria consequências. Caio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Jurandir está bem? Ele está assustado, mas fisicamente bem. Mas Caio, isso é sério. Quem quer que tenha feito isso tinha informações específicas sobre o que Jurandir havia incluído no mural. Depois de desligar, Caio olhou para Beatriz com nova compreensão. Você contou para Miguel sobre o mural. A expressão culpada de Beatriz foi resposta suficiente. Meu Deus, Beatriz, você percebe que você colocou em risco um garoto de 17 anos? Eu não sabia que isso aconteceria, protestou Beatriz. Miguel só disse que queria ser informado sobre suas atividades. Caio se dirigiu à porta, mas parou para olhar para Beatriz uma última vez. Quando eu voltar, espero que você tenha decidido se está comigo ou contra mim. Porque depois desta noite, não haverá meio termo. Enquanto se dirigia ao centro comunitário, sob o céu tempestuoso, Caio sabia que havia chegado a hora de enfrentar não apenas Miguel, mas toda a rede de corrupção e mentiras que ele havia permitido que florescesse debaixo do seu nariz. O centro comunitário estava em caos quando Caio chegou. O mural de Jurandir havia sido coberto com tinta preta, e as janelas que haviam reparado meticulosamente durante meses estavam quebradas novamente. Mas o que mais doeu a Caio foi ver o medo nos olhos dos jovens que se haviam reunido para apoiar seu companheiro. Jurandir estava sentado em um canto da oficina, abraçando uma pasta contra o peito. Suas mãos tremiam levemente, mas sua mandíbula estava firme com determinação. Eu não vou parar, declarou quando viu Caio. Eles podem destruir o mural, mas não podem destruir a verdade. Carmen se aproximou de Caio, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e fúria. Os homens que vieram não eram daqui. Falavam como gente educada, com dinheiro. Disseram que o garoto estava se metendo em assuntos que não lhe diziam respeito. Quando isso aconteceu? Há uma hora, eles chegaram em um carro caro, fizeram seu trabalho rapidamente e se foram. Caio examinou os danos enquanto uma terrível certeza se instalava em seu estômago. Miguel não apenas havia fabricado evidências contra Sofia. Ele havia estado operando uma rede de corrupção que provavelmente se estendia por toda a região. E agora estava disposto a intimidar um adolescente para proteger seus segredos. Onde está Sofia? Perguntou Caio. Na casa dela, respondeu Carmen. Nós contamos o que aconteceu, mas ela está perto da data do parto. Não queríamos que ela se agitasse muito. Caio assentiu, tomando uma decisão que sabia que mudaria tudo. Carmen, eu quero que você ligue para a polícia e denuncie isso como intimidação criminosa. E eu quero que você entre em contato com aquele jornalista jovem que escreveu sobre os problemas de moradia no bairro no mês passado. Tem certeza? Se fizermos isso público, é exatamente o que precisamos fazer. Caio se voltou para Jurandir. Você tem cópias de toda a sua pesquisa? Jurandir assentiu, abrindo a pasta.
Minha tia me ajudou a fazer cópias de tudo antes de começar o mural. Elas estão em um lugar seguro. Bom, amanhã vamos entregá-las às autoridades competentes e à imprensa. Enquanto falava, Caio sentiu seu telefone vibrar insistentemente. Era Miguel, ligando pela 5ª vez nos últimos 10 minutos. Finalmente, ele decidiu atender. Caio, graças a Deus, precisamos conversar urgentemente. Concordo, respondeu Caio com voz fria. Principalmente sobre por que alguns de seus amigos acabaram de ameaçar um adolescente. Houve uma longa pausa antes de Miguel responder. Não sei do que você está falando, mas há coisas que você precisa entender. Venha ao meu escritório agora. Não, se você quiser conversar, venha aqui, ao centro comunitário. Caio, isso não é seguro. Há gente muito poderosa envolvida nisso. Gente que não vai permitir que... Que permita o quê? Que se saiba a verdade sobre o que você fez com Sofia? Sobre o dinheiro que você tem lavado através de empreendimentos imobiliários fraudulentos? Você está cometendo um erro muito grave. A voz de Miguel agora soava ameaçadora. Você construiu seu império trabalhando comigo. Se você me destruir, você se destrói a si mesmo. Talvez seja a hora de eu me destruir, respondeu Caio, e desligou. 1 hora depois, enquanto Caio organizava a documentação com Jurandir e Carmen, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. A previsão do tempo havia anunciado um furacão tropical que se aproximava da costa, e os ventos já estavam aumentando em intensidade. Sofia chegou ao centro justo quando a chuva se intensificou, seu ventre proeminente fazendo com que cada passo parecesse um esforço. Caio correu para ela quando a viu entrar. Você não deveria estar aqui com essa tempestade chegando, disse ele, percebendo como suas roupas estavam encharcadas. Eu queria me certificar de que todos estavam bem, respondeu Sofia, ofegante levemente. E eu queria te dizer algo importante. Ela levou uma mão ao ventre, sua expressão mudando subitamente. Caio, acho que o bebê está chegando. Como se o universo tivesse estado esperando esse momento para adicionar drama a uma situação já caótica, as luzes do centro piscaram e se apagaram. Através das janelas, eles puderam ver árvores se dobrando sob a força do vento que se intensificava. Carmen imediatamente tomou o controle da situação. Jurandir, traga as lanternas do depósito. Diego, ajuda a levar a Sofia para a sala mais segura. Caio, ligue para emergências. Mas quando Caio tentou usar seu telefone, não havia sinal. A tempestade havia derrubado as torres de comunicação. O hospital fica a 20 minutos de carro, gritou Carmen por sobre o barulho do vento. Mas com essa tempestade e as ruas alagando... Sofia se dobrou com outra contração, mais forte que a anterior. Nós não vamos chegar ao hospital, murmurou. Caio a tomou em seus braços, levando-a para a sala que Carmen havia indicado. Enquanto a chuva batia nas janelas como punhos furiosos, ele percebeu que estava prestes a ajudar a trazer ao mundo o bebê da mulher que havia amado e perdido, no meio da tempestade que finalmente havia chegado para lavar todas as mentiras. A noite mais longa da vida de Caio transcorreu entre contrações, ventos huracanados e ligações telefônicas desesperadas para serviços de emergência quando finalmente o sinal voltou. Com a ajuda de Carmen, que havia assistido vários partos em sua juventude como parteira comunitária, e seguindo instruções médicas por telefone, Caio ajudou Sofia a trazer ao mundo uma menina perfeitamente saudável. Ela é linda, murmurou Caio, segurando a bebê envolta em toalhas limpas, enquanto Sofia descansava exausta, mas radiante. Como você vai chamá-la? Esperança, respondeu Sofia com um sorriso que iluminou toda a sala, apesar da tempestade que rugia lá fora. O nome dela é Esperança. Quando finalmente amanheceu e a tempestade começou a se acalmar, os paramédicos chegaram para levar Sofia e a bebê ao hospital para exames de rotina.
Caio as acompanhou, sua mão entrelaçada com a de Sofia durante todo o trajeto. No hospital, enquanto Sofia e Esperança descansavam, Caio fez as ligações que mudariam tudo. Primeiro às autoridades, entregando toda a evidência de corrupção que Jurandir havia compilado. Depois, a sua equipe jurídica, instruindo-os a iniciar o processo para limpar oficialmente o nome de Sofia e restituir sua parte na empresa. Miguel foi preso 3 dias depois, junto com uma dúzia de funcionários municipais e outros empresários envolvidos no esquema de corrupção. As evidências eram esmagadoras e o caso se tornou o maior escândalo da região em décadas. Beatriz havia desaparecido da mansão na manhã depois da tempestade, deixando apenas uma nota. Eu achei que podia competir com um fantasma, mas não consigo competir com o amor verdadeiro. Espero que você encontre a felicidade que merece. 6 meses depois, Caio estava de pé no Centro Comunitário Renovado, agora chamado Centro Esperança Sofia Ramírez, observando a inauguração do novo mural de Jurandir. Desta vez, a arte contava uma história completa. A corrupção exposta, a justiça restaurada e a esperança renascida. Sofia se aproximou, carregando Esperança em seus braços. A bebê havia crescido em uma menina alerta e feliz, com os olhos escuros de sua mãe e um sorriso que derretia corações. "Você está nervoso?" perguntou Sofia, referindo-se ao discurso que Caio daria em alguns minutos. "Apavorado", admitiu ele, ajustando a gravata que havia escolhido cuidadosamente para a ocasião. "Não estou acostumado a falar sobre sentimentos em público. Fale do coração, é a única coisa que sempre funcionou entre nós." Quando chegou a hora, Caio se dirigiu à multidão reunida, jovens do programa, famílias da comunidade, jornalistas e funcionários governamentais que haviam vindo para celebrar tanto a renovação do centro quanto a nova era de transparência nos empreendimentos locais. "Há um ano", começou ele, "eu acreditava que o sucesso era medido em dinheiro e poder. Eu acreditava que havia construído um império baseado no meu talento e trabalho duro, mas eu estava errado." Ele olhou para Sofia, que o incentivava com um sorriso. "O verdadeiro sucesso é medido nas vidas que você toca positivamente, nas injustiças que você corrige, no amor que você permite que cresça em seu coração. Eu cometi erros terríveis, baseando-me em mentiras que eu preferia acreditar porque eram mais confortáveis do que a verdade. Mas graças à sabedoria de uma mulher extraordinária e à coragem de jovens como Jurandir, eu aprendi que nunca é tarde demais para escolher fazer o que é certo." Depois do discurso, enquanto a comunidade celebrava e as crianças corriam pelo pátio renovado, Caio se encontrou sozinho com Sofia no pequeno jardim que haviam plantado juntos. "Sofia", começou ele tomando suas mãos, "eu sei que não posso desfazer o dano que causei. Eu sei que perdemos 2 anos que nunca poderemos recuperar. Mas se você me der a oportunidade, eu gostaria de passar o resto da minha vida compensando isso." Caio, Sofia o interrompeu suavemente. "Não se trata de compensar o passado. Trata-se de construir um futuro." Ela se aproximou mais dele, com Esperança dormindo tranquilamente em seus braços. "A pergunta é, que tipo de futuro você quer construir? Um onde eu acordo todas as manhãs sabendo que vou trabalhar em algo que importa. Um onde eu venho para casa com as mãos sujas, mas o coração cheio. Um onde eu posso ser o pai que eu sempre quis ser e o companheiro que você merece." "Então sim", sorriu Sofia, "vamos construir esse futuro juntos." Enquanto o sol se punha sobre a praia do Forte, a pequena família caminhou para sua nova casa, uma moradia modesta, mas aconchegante a poucas quadras do centro comunitário. Caio havia vendido a mansão e usado o dinheiro para estabelecer um fundo de bolsas de estudo para jovens da comunidade. Sua nova empresa, Construtora Esperança, era especializada em moradias acessíveis e projetos comunitários.
As margens de lucro eram menores, mas a satisfação era infinitamente maior. Naquela noite, enquanto Sofia dormia e ele segurava a esperança perto da janela, Caio refletiu sobre o longo caminho que havia percorrido desde aquele primeiro encontro na praia. Ele havia perdido uma fortuna, mas havia ganhado uma família. Ele havia perdido um império, mas havia encontrado um propósito. E pela primeira vez em anos, quando ele olhou para o futuro, ele não viu números em uma conta bancária ou prédios com seu nome. Ele viu uma menina crescendo em um mundo onde ele havia ajudado a criar mais justiça, mais honestidade, mais amor. Ele viu esperança. Mam, muita esperança de que você tenha gostado da história de hoje. Se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos parecidos. Deixe o seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.